Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wagner Torres e nós vamos estar falando aí sobre equilíbrio químico. Bom, vamos utilizar como base o livro Vivar, né, Química, volume 2, página 154. Ok, então nesse caso ele começa falando sobre sistemas em equilíbrio. E aí ele utiliza exemplo da água gaseificada, né? Uma garrafa de água gaseificada, onde tem um sistema em equilíbrio. Nesse sistema nós temos uma mistura de água e gás, né? Gás CO2, dióxido de carbono, dissolvido na água. Aí ele coloca como exemplo, nas interferências que podem ocorrer no sistema em equilíbrio, colocando ali duas garrafas idênticas no sol, né? Uma no sol e outra dentro da geladeira. Após algum tempo, você agitando as duas da mesma forma, com a mesma intensidade, você observa o quê? Que a água que ficou no sol, né, a água gaseificada que ficou no sol, ela começa a liberar mais bolhas, né? Começa a formar mais bolhas, né? Outra forma também de alterar nesse sistema em equilíbrio é adicionando outro componente. Aqui nesse exemplo ele coloca sumo de limão na água com gás. Isso altera também o sistema em equilíbrio. Ela vai começar a formar as bolhas, né? Liberar mais bolhas aí. Aqui ele coloca algumas situações de equilíbrio. Então aqui seria um recipiente fechado, né? Um sistema fechado contendo certa quantidade de água, um volume determinado aí de água, e a pressão constante. Isso faz com que o equilíbrio seja chamado de equilíbrio estático, ou seja, não está sendo movimentado nada ali dentro, então não está entrando líquido e não está saindo líquido também. Então ela permanece estática. Mas se nesse caso aqui se coloca uma torneira, né, e faz-se um furo, uma retirada de água ali, né, esse equilíbrio passa a ser dinâmico. Vai manter-se o volume, então o volume permanece ali constante, porém nós temos ali uma renovação da substância ali dentro. Então está entrando água e está saindo também. Então essa renovação ali a gente chama de equilíbrio dinâmico. Equilíbrio líquido-vapor, aqui nós temos um exemplo, né, um sistema onde tem o vácuo e temos ali o líquido. Após algum tempo, esse líquido começa a evaporar. Então a água que está no estado líquido, ela passa para o estado vapor, certo? E em menor quantidade, o vapor passa para o estado líquido. Então a gente diz que esse sistema ele não está em equilíbrio ainda, ok? Porque nós temos mais água passando para o estado vapor do que do vapor para o estado líquido. E aí começa uma redução do volume de água líquida, né? Bom, chega-se a um determinado ponto onde a quantidade de moléculas que passa do estado líquido para o estado vapor é igual à quantidade de água que passa do estado vapor para o estado líquido. Nesse momento, a gente diz que atingiu-se o estado de equilíbrio, ok? Então, igualou-se a quantidade de moléculas que estão passando do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Ele fala assim, ó, nesse caso estão envolvidos processos inversos. Sim, realmente, nós temos ali o processo de vaporização, né, ou evaporação, ebulição, e temos ali o processo também de condensação, né, ou liquefação. Nós temos ali o líquido passando para o estado vapor e o vapor passando para o estado líquido. Então nós temos ali um sistema que é reversível, né? Bom, como o sistema ele é
dinâmico, então a gente fala o seguinte, né? Faz a representação por esse símbolo aqui, ó, a dupla seta. Então isso significa um sistema em equilíbrio. Aqui ele fala do ponto de vista submicroscópico, né? Aquilo que a gente não consegue ver olho nu e nem em microscópios comuns. E ele está representando aqui, ó, um sistema que está em equilíbrio. Então observem que a quantidade de moléculas que passam para o estado vapor é igual à quantidade de moléculas que passam para o estado líquido. Então atingiu-se um estado que a gente chama de equilíbrio. E aí a gente está falando de velocidades, né? Velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Bom, o equilíbrio é em um sistema homogêneo. Então ele está demonstrando aqui, ó, reações reversíveis e irreversíveis. Então ele fala aqui, ó, até aqui quase na totalidade das vezes o estudo que você tem feito sobre reações químicas tem encontrado equações químicas com apenas uma seta apontada para a direita. Aqui tem um exemplo, né? Somente uma seta ali apontada para a direita. Bom, e aí nós temos um sistema que pode ser representado ali por dupla seta ao contrária, né? Ou meias setas ao contrário. Então essas setas em sentidos contrários indicam um sistema reversível, um sistema que está em equilíbrio. Aqui nós temos a amônia reagindo com água, formando íon amônio e o íon hidróxido. Tá? E esse equilíbrio acontece tanto no sentido da formação do produto, quanto na formação do reagente. E aí nesse caso a gente tem o equilíbrio. Então esse íon amônio vai reagir com o íon hidróxido para formar água mais amônia, e assim também a amônia e a água vão reagir entre si, formando os íons amônio e o íon hidróxido. Ele fala assim, ó, como se pode interpretar a dupla seta? O que ela indica é que o gás amoníaco pode reagir com água, né? O gás amoníaco seria a amônia. Pode reagir com água, originando íons amônio e o hidróxido, assim como o processo inverso pode ocorrer. Então essa reação ela pode acontecer nos dois sentidos. Se em determinadas condições tanto é possível acontecer uma reação quanto sua inversa, dizemos que essas reações são reversíveis. Então tem algumas reações que são reversíveis. Nem todas são reversíveis, principalmente as de combustão. Por exemplo, não tem como você queimar um pedaço de madeira, né, ao ar livre e depois ela retornar, né, você mudar a pressão, temperatura e ela voltar a ser madeira. Então tem algumas reações que são irreversíveis. Uma observação experimental. Vamos começar analisando aqui os resultados experimentais das transformações químicas reversíveis 1 e 2. Então aqui nós temos o tetróxido de nitrogênio, né? E o dióxido de nitrogênio. Então, no segundo caso, nós temos o dióxido de nitrogênio formando o tetróxido de nitrogênio. Então, tanto uma reação quanto outra podem acontecer ao mesmo tempo em um mesmo sistema. Aqui nesse caso é colocado no primeiro sistema, né? Na situação A, ele fala assim, ó, o gás N2O4 é incolor, então ele começa aqui com N2O4. Que é incolor, né, em maior quantidade. E nesse caso aqui ainda ele permanece em maior quantidade, tá? Então N2O4 em maior quantidade.
continua ainda formando o NO2. Chega a um determinado tempo que ela vai começar ali, ó, a igualar a velocidade de reação, né? No sentido direto quanto no sentido inverso. E aí nesse sistema a velocidade 1, vamos chamar de velocidade 1, vai ser igual à velocidade 2. Então a velocidade de formação do N2O4 é igual à velocidade de formação do NO2. E esse equilíbrio ele permanece com o tempo. Se não alterado a temperatura, a pressão, né, as condições ali, ela permanece em velocidades iguais. Aqui uma situação B, onde a gente tem uma grande concentração de NO2. Aqui é uma redução, né, dessa concentração de NO2. Então ela está dizendo o quê? Que está formando N2O4 e ao mesmo tempo está formando NO2. Só que diferença de velocidade aí, né? Está formando mais N2O4 do que NO2. Então ela está diminuindo até atingir o estado de equilíbrio. Nesse ponto a velocidade de formação de um e de outro é igual, né? A formação do produto é igual à formação do reagente. Ok? Então nós temos um sistema em equilíbrio. Aqui mais uma ilustração. Com o passar do tempo, a velocidade igualam nos dois sentidos. Questão do gráfico, nós temos aqui, ó, o início da reação. Nós temos aqui uma concentração bem maior. Nós temos aqui a concentração de N2O4 e nós não temos nada de NO2. Então nós temos um sistema puro onde só tem N2O4, tetróxido de dinitrogênio. Com o passar do tempo ele vai se transformando em NO2, então a concentração vai diminuindo, certo? E ao mesmo tempo que vai diminuindo a quantidade de N2O4, vai formando NO2, até atingir um ponto onde a concentração ela permanece constante. É que ela está formando NO2 e ao mesmo tempo tem NO2 sendo transformado em N2O4. Então o dióxido de nitrogênio está se transformando no tetróxido de dinitrogênio e da mesma forma o tetróxido de nitrogênio está se transformando em dióxido de nitrogênio. Tudo isso na mesma velocidade. Então nesse caso aqui ela atingiu o equilíbrio, ok? E da mesma forma ali, a situação B, né? Tem grande concentração inicial de NO2, né? Dióxido de nitrogênio, um sistema com dióxido de nitrogênio, e não tem nada de N2O4. Com o passar do tempo, o NO2 vai se transformando em N2O4, certo? E o N2O4 vai aumentando sua concentração até atingir um estado de equilíbrio. Nesse ponto, a concentração deles permanecem constante. Então não variam mais. Se não alterado o sistema, né? Não alterar a temperatura, a pressão. Então eles permanecem constantes ali. Lembrando que a gente está analisando o sistema fechado, tá? Aqui temos a situação C, então coloca os dois ao mesmo tempo no mesmo sistema, né? Então eles vão reagindo ali, né, até atingir o estado de equilíbrio. Então a concentração do NO2 vai se adaptando até atingir o estado de equilíbrio, assim como do N2O4, que é a questão lá do balanceamento, né? Então, e aí a gente tem ali um sistema em equilíbrio. Aqui a representação, como ficaria a equação
representando esse sistema em equilíbrio, né? A cada 1 mol de N2O4 é formado ali 2 mols de NO2. Aqui tem uma tabela com alguns valores experimentais, né? Experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4. Então, temos ali um sistema em equilíbrio. Relação entre as concentrações no equilíbrio, né? Então, aqui ele tem a relação da concentração, produto sobre reagente. A análise dos dados dessa tabela permite verificar que a relação do NO2 sobre o N2O4 mantém-se aproximadamente igual a 4,6 vezes 10 a menos 3. Né? Então isso daqui seria a constante, né, de equilíbrio para esse sistema. Então a 25 graus Celsius e tal, mesma pressão, né? Dizemos que a 25 graus Celsius para o equilíbrio N2O4 e NO2, nós temos ali K, que seria uma constante, ou também chamado de Kc, que é a constante de equilíbrio, em relação à concentração. Então, como está relacionado à concentração, a gente chama de constante de equilíbrio em relação às concentrações, tá? Ou Kc. Bom, mas como que é conseguido esse Kc? Vamos recordar lá da cinética, né? O que é levado em consideração na cinética? Concentrações do reagente. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de reagentes. Vou colocar aqui um coeficiente A. Se o coeficiente é 1, elevado a 1. Se o coeficiente for 2, elevado a 2 e assim por diante. Bom, nesse sistema então nós temos ali, ó, vamos chamar aqui de V1 e aqui de V2. A primeira, velocidade de formação do produto, a reação direta. E no segundo caso nós temos do produto formando o reagente, reação inversa. Tá? Como que ficaria então a equação da velocidade? Então V1 vai ser igual a constante vezes a concentração do reagente, que seria N2O4. Então vamos colocar aqui N2O4 elevado ao seu coeficiente. O coeficiente do N2O4 aqui é 1. Então não precisa colocar, tá? E qual que seria a constante da velocidade para a reação inversa, ou seja, do produto formando o reagente, que a gente chamou de V2. Então V2 é igual a constante de proporcionalidade, né? Vezes a concentração do NO2 elevado ao seu coeficiente. Qual que é o coeficiente dele? Nós temos aqui que o coeficiente dele é 2. Então elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Então nós temos as duas velocidades aí. A velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Certo? A expressão matemática, né? Bom, se dissermos que V1 é igual a V2 no equilíbrio, então a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de formação do reagente, então podemos dizer o seguinte. Aqui, ó, vamos colocar K1 constante 1 e aqui K2 constante 2. Bom, se V1 é igual a V2,
constante 1 vezes a concentração do N2O4 vai ser igual a K2 vezes a concentração do NO2 elevado ali ao quadrado. Certo? Bom, e se isolarmos a constante? E se a gente isolar essa constante aí, como que ficaria a expressão matemática? Então nós temos ali, ó, vamos deixar essa constante, né, K1 do mesmo lado. Vou colocar aqui K1. Vai ser igual. Isolando a constante, então a gente vai pegar o N2O4 e passar para o outro lado. Se ele está multiplicando do lado esquerdo, ele passa dividindo do lado direito, né? Então do lado direito permanece o NO2 elevado ao quadrado, né? E esse K2, né, que é a constante de equilíbrio da reação inversa, está multiplicando, passa dividindo. Então vou colocar aqui embaixo, né, K2. E o N2O4 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então vou colocar ele aqui, N2O4. Beleza. E nós temos então uma expressão matemática, K1 sobre K2, né, que é a constante da velocidade da reação direta, sobre a constante da velocidade da reação inversa, que vai ser igual à concentração do produto sobre o reagente. Então, nesse caso, nós podemos dizer o seguinte: temos um valor constante. Se ele é constante, ele não vai mudar, sobre outro valor que é constante também. Então o resultado vai ser uma constante. A gente pode dizer que a constante 1 sendo dividida pela constante 2 vai dar uma constante também, né? Essa constante a gente vai chamar ela de Kc. Vai ser igual a concentração do NO2 elevado ao seu coeficiente dividido pela concentração do N2O4 elevado ao seu coeficiente, que é 1. Então a gente tem a expressão matemática aqui, ó, do Kc. Kc, que é a constante de equilíbrio em relação à concentração, é igual à concentração do produto sobre o reagente. E Kc é igual à concentração do produto elevado ao seu coeficiente, vamos colocar um coeficiente x aqui, sobre a concentração dos reagentes, né? Então produtos sobre reagentes. Elevado, no caso, aos seus coeficientes, né? Aqui vamos colocar y, mas isso vai depender de qual vai ser o coeficiente das substâncias dos reagentes, certo? Então Kc é igual a produto sobre reagente. Aqui ele dá algumas informações a mais, ok? Então representando ali a questão da velocidade, é o mesmo que a gente fez ali. Observem que as concentrações no estado de equilíbrio, elas podem, e na maioria das vezes elas são diferentes no estado de equilíbrio, porém a velocidade é igual, tá? A velocidade de formação do produto é igual à velocidade de formação do reagente. Aqui, pessoal, já começam as atividades. Essas respostas aqui dessas questões dissertativas
Vocês podem pesquisar no livro, tem no livro, certo? Então é só ler ali as páginas do livro, pesquisar na internet, buscar outros livros. Então tem N recursos aí para vocês buscarem. Essa representação gráfica, eu vou explicar para vocês agora essa questão 4. Então ele fala assim, ó, uma das substâncias mais importantes produzida pela indústria química é a amônia, NH3, básica para a produção de fertilizantes. Então a amônia que a gente estudou aí o ano passado, né, ela é utilizada como a base para a produção de fertilizantes. Considere o gráfico da concentração em mol por litro, que representa o processo de síntese desse composto, ou seja, de formação da amônia a partir das substâncias simples, né? Então, nesse caso aqui, ó, tem uma grande concentração de hidrogênio inicialmente, né, 3 mol por litro, até atingir o estado de equilíbrio. Nitrogênio tinha 1 mol e foi diminuindo a concentração, né, formando o produto até atingir o estado de equilíbrio. E a amônia que estava sendo produzida inicialmente não tinha nada, zero concentração, e aí foi formando ali o produto, né, até chegar a uma determinada concentração. Olha só como que é simples. Ele fala assim, ó, baseie-se nesses dados e escreva a equação que representa essa síntese. Então vamos escrever aqui a equação que representa, né, a síntese da amônia. Bom, qual que é o reagente, né, ou quais são os reagentes? Nitrogênio, que é o N2, mais o hidrogênio, né, que é o H2, que iniciou lá com 3 mol, foi diminuindo a concentração até atingir o equilíbrio. Então, H2. Aqui, pessoal, a gente vai fazer a representação da seta. Como a gente está estudando a parte de equilíbrio, então, seta dupla, né? Seta no sentido direto, formação do produto, e seta no sentido de formação do reagente. Tá? Então, dupla seta para representar o equilíbrio. E o produto, qual que é o produto? Amônia, NH3. Beleza? Bom, aqui vocês podem colocar o estado físico, né? Então é sempre bom colocar o estado físico. Ok? Então essa seria a equação que representa essa síntese. Só não está balanceada. Então o que a gente vai fazer? Vai balancear ela. Nesse caso nós temos 2 mols de nitrogênio, né? 2 mols de átomos de nitrogênio. E aqui nós temos 1. Então nós vamos colocar o 2 aqui para igualar o nitrogênio. Beleza, então temos 2 nitrogênio no reagente e 2 no produto. Hidrogênio H, temos 2 no reagente e temos 6 no produto. Porque esse nitrogênio aqui, ó, esse 2 aqui está multiplicando o hidrogênio. Ó. Esse 2 aqui está multiplicando o hidrogênio, está multiplicando o hidrogênio que tem 3 ali, né? Então 2 vezes 3, 6. E aqui tem 2. Para igualar os dois lados, vamos colocar aqui a quantidade também, o 3 para igualar o hidrogênio. Beleza? Então agora está em equilíbrio. Proporção 1 para 3 para 2. Então essa é a proporção. Calcule a constante desse equilíbrio nas condições fornecidas. Calcule a constante de equilíbrio. Então ele quer a constante, Kc. Então Kc é igual produto sobre reagente. Qual que é o produto? É amônia, né? Então a concentração de amônia NH3 elevado ao seu coeficiente. Qual que é o coeficiente da amônia? É 2. Então elevado ao quadrado aqui. A concentração
dos reagentes. O nitrogênio, né, o N2, quantos mol? Só 1 mol. Então não precisa colocar N2 elevado a 1, tá? Vezes a concentração é o H2, certo? Elevado ao seu coeficiente. O coeficiente aqui do H2 é 3, então elevado ao cubo. Beleza? Então, pessoal, agora a gente tem ali a expressão matemática para calcular o Kc. Então, Kc vai ser igual. Qual que é a concentração da amônia no equilíbrio? Então, no equilíbrio, tá aqui, ó, ela atingiu o equilíbrio nesse ponto. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, a partir desse ponto, eles entraram em equilíbrio. E a concentração da amônia tá aqui, ó. Mas permanece constante, 1,35. Então a concentração da amônia aqui vai ser 1,35 elevado ali ao seu coeficiente. Qual que é o coeficiente da amônia? É 2, né? Então elevado ao quadrado. Dividido pela concentração de N2. Concentração de N2 aqui no equilíbrio. Aqui é o estado de equilíbrio, né, onde ela atingiu o equilíbrio, permaneceu constante. É 0,325. 0,325 elevado ao seu coeficiente do nitrogênio é 1. Então não precisa colocar, né? Vezes a concentração do hidrogênio elevado ao seu coeficiente. O hidrogênio tem uma concentração ali 1, né? 1. Tá aqui, podemos observar aqui que no equilíbrio o hidrogênio tem concentração igual a 1. Vamos manter esse 1 aí. Elevado ao seu coeficiente. O coeficiente do hidrogênio é 3. Então, Kc vai ser igual a 1,35 elevado ao quadrado sobre 1 elevado ao cubo é 1, e 1 vezes 0,325 vai dar 0,325, certo? Então, vamos colocar aqui que Kc é igual a 5,60 aproximadamente, tá? Aproximadamente aí 5,60. Aqui nesse caso é porque não atingiu o estado de equilíbrio. Então as concentrações elas ainda estão sendo alteradas, né? Então elas estão aumentando a concentração de amônia e ainda está diminuindo a concentração de hidrogênio. Aqui nesse ponto que ele está colocando essa observação. Nesse ponto aqui, ó. Por que não podemos utilizar esse ponto para calcular o Kc? Porque não atingiu o estado de equilíbrio. E o Kc é exatamente a constante de equilíbrio em relação à concentração. Aqui, pessoal, tem algumas informações relacionadas aí ao equilíbrio, né? O sistema em equilíbrio. Então olha o que ele fala aqui, ó.
Vamos destacar agora alguns aspectos da situação de equilíbrio aos quais você deve ficar atento. Ó, fica bem ligado aí nessas informações. Primeiro, o KC aí depende, né, das condições da temperatura, pressão, ok? Ela independe das concentrações. Ela independe das concentrações das espécies aí, né, no meio reacional. Então, a concentração ela pode variar desde que mantida a temperatura e a pressão sem problema, tá? Vai continuar dando o mesmo resultado. Então ele fala assim, ó, destaque aqui: quanto maior o valor de Kc, maior a produção, né, formação de produtos. Quanto menor o valor de Kc, quer dizer que a tendência é formar reagentes, tá? Então, um valor muito baixo ou extremamente baixo para Kc indica a formação de maior quantidade de reagente. A constante de equilíbrio Kc recebe nomes particulares de acordo com o sistema ao qual se refere. Portanto, constante de ionização, quando a gente está falando de íons, constante de hidrólise, né, KH. E a gente vai ver também que tem o KW, né, que é a constante da água, ok? Então tem vários constantes de equilíbrio ali que recebem nomes específicos, mas todas no geral são constante de equilíbrio. É comum que se trate a constante de equilíbrio como um número puro, isto é, sem unidades. Caso contrário, para cada equilíbrio, o expoente da concentração seria bastante variável. Então, nesse caso, é comum que se trate a constante de equilíbrio como um número puro, ou seja, adimensional, não tem unidade de medida. Pode acontecer, né, de ter valores ali em provas em mol por litro. Tudo bem, certo? Sem problema. Mas a constante de equilíbrio geralmente, né, por convenção, é tratada adimensional, como uma unidade, como um valor adimensional, não tem unidade de medida. Líquidos e sólidos puros não fazem parte de uma solução em equilíbrio. Não constam na expressão de equilíbrio. É o que eu falei para vocês. Substância líquida pura ou substância no estado sólido, qualquer substância no estado sólido, não participam, né, da expressão. Então não fazem parte da expressão matemática do Kc. Então tem que ficar muito atento. Nesse caso aqui, nós temos, ó, um sistema em equilíbrio, né? Então, bicarbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio reagindo, né, formando óxido de cálcio mais dióxido de carbono. E aí tem a expressão do Kc, expressão do equilíbrio, que é produto sobre reagente. Mas somente o dióxido de carbono está no estado gasoso. Esse daqui está no estado sólido e o reagente também está no estado sólido. Então eles não participam. Então seria o produto, Kc é igual a produto sobre o reagente. Como o reagente está no estado sólido, não entra, tá? Aqui tem a interferência, né, do catalisador. O catalisador ele acelera a velocidade da reação sem aumentar o rendimento. Então, o que ele faz no equilíbrio? O catalisador ele só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Então, ele não altera a concentração nem do reagente nem do produto. Ele apenas desloca o equilíbrio. Quer dizer, o equilíbrio ia demorar ali 2 horas para acontecer, então ele acontece em 5 minutos. Simplesmente isso, mas não aumenta a concentração do produto nem diminui, né, o rendimento da reação. Pessoal, então é isso. Um forte abraço para vocês aí, tudo de bom.